Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, a Coordenação de Biomedicina, Biologia, junto com a instituição de ensino, a Faculdade de Anhanguera, pediu para que a gente conversasse um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, que é essa pandemia que foi ocasionada pelo coronavírus. Antes de mais nada, existe a diferença entre o nome do vírus e o nome da doença. Então, o vírus tem o nome de SARS-CoV-2. Então, é uma derivação do primeiro vírus que provocou uma pandemia nos anos de 2002/2003. A gente não pode falar que esse é um novo vírus. Na verdade, é uma variante do antigo vírus. Por isso que ele se chama SARS-CoV, de coronavírus, 2. Só que a doença, a gente chama ela de Covid-19. Por quê? CoV vem de coronavírus e de disease, ou doença em inglês, e 19 que foi o ano onde o primeiro paciente foi notificado, no ano de 2019, no dia 31 de dezembro, lá na China, numa província chinesa. E só para explicar melhor sobre o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai conversar hoje, eu quero trazer muito mais além do que uma base biológica do vírus. Mas eu quero falar para vocês da situação preocupante em que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, em diversos países, principalmente nos países europeus, que é onde está concentrada a maior população de idosos, e principalmente no país da Itália, que é onde está a maior concentração de idosos dentro da Europa. Então, só para mostrar para vocês como que funciona o coronavírus ele leva esse nome porque Então, a constituição molecular do vírus, ele lembra uma coroa, então daí o nome corona, de crown em inglês. E aqui eu só vou apontar os principais constituintes moleculares desse vírus e qual que é a importância dele para o processo de infecção do hospedeiro humano ou de qualquer outro hospedeiro e o processo de confecção de novos medicamentos ou mesmo do processo de vacinação. Então a gente tem a glicoproteína S, que é a Spike Glycoprotein S. A gente tem a glicoproteína, que é a proteína E, que é do envelope viral. A gente tem a proteína M, que é a proteína que constitui a membrana do vírus. E a gente tem o material genético do vírus, que é constituído de RNA. Então a gente tem esse nucleocapsídeo viral e esse envelope. Uma informação extremamente importante sobre o envelope, pessoal. O envelope é constituído basicamente de moléculas lipídicas. E aí surge sempre aquele questionamento, mas será que lavar as mãos com água e sabão, qualquer tipo de sabão, não precisa ser único exclusivamente sabão antibacteriano, mas detergente de cozinha, será que lavar as mãos durante esses 20 segundos, que é o recomendado, ou utilizar álcool 70, resolve a situação, mata o vírus da superfície da pele? E a resposta é sim. Por que tem essa ação eficaz para matar o vírus? É justamente porque esse envelope é constituído de lipídio. E esses compostos químicos que nós utilizamos para degradar esse envelope lipídico, eles são emolientes. Então, eles emulsificam esse lipídio, eles destroem essa camada lipídica. Então, é justamente por isso que é de extrema importância a lavagem das mãos, daquela técnica correta, daquele jeito certo de lavar, ou mesmo quando a gente não tem água e sabão, a gente utiliza álcool 70. Pessoal, mais uma informação, sempre essa informação é dada pelas mídias ou mesmo por textos divulgados em redes sociais. Mas se você já lavou suas mãos com água e sabão durante esse tempo recomendado de 20 segundos, você não tem a necessidade de passar álcool em gel. O álcool em gel a 70 é justamente para quando a gente não tem a disponibilidade da gente a presença da água e do sabão. Então, se a gente não tem água, sabão, a gente está no meio da rua e você está preocupado se você está com a mão contaminada ou não, aí você pega o vidrinho de álcool 70 e passa na sua mão. Mas se você está em casa, se você está num restaurante, se você está em algum lugar que tenha pia e que tenha sabão, é preferível lavar com água e sabão, que é mais eficaz. Desculpem, não tem essa questão de mais eficaz.
mas é mais seguro para você, tá? Então, de novo, então a gente tem essa glicoproteína S, tem a proteína E, que é do envelope viral, a gente tem a proteína N, que é da membrana do vírus, e a gente tem, então, o nucleocapsídeo constituído por RNA viral. Uma coisa importante é o seguinte, então estudos mostram que essa glicoproteína S, que é a responsável por adentrar, né, pela infecção do vírus na célula hospedeira. Então, alguns estudos já mostraram que a funcionalidade dessa glicoproteína S é justamente se ligar à ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que é expressa nas células do hospedeiro humano. Então, quanto mais ECA2 eu tiver nas células hospedeiras, mais vai ser o grau de infectividade do vírus e, querendo ou não, maior vai ser a virulência desse vírus e maior o quadro patológico dessa doença. Então, alguns pesquisadores já estão tentando criar formas ou de produção de anticorpos através de vacinas ou na produção de fármacos e drogas que ajam nessa glicoproteína S para impedir o processo de replicação do material genético do vírus. Então, é extremamente importante a gente conhecer com o que a gente está trabalhando. E mais uma vez eu peço, né, eu suplico que todos fiquem em suas residências, tá? É uma doença que atinge principalmente o grupo de risco, né, idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, doenças respiratórias, então, síndrome respiratória aguda, ou mesmo asma, bronquite alérgica, então todas essas doenças crônicas relacionadas ao trato respiratório, pacientes que portam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, idosos que têm essa imunidade mais debilitada, fiquem em suas residências. Vocês que moram com pessoas que têm e que fazem parte desse grupo de risco, fiquem em suas residências. É isso que eu tenho para falar para vocês. Desde já eu agradeço a compreensão de todos, agradeço pelo pedido da Faculdade Anhanguera, agradeço ao professor Juliano, agradeço à professora Juliana por essa honra e por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Grande beijo!